Boa noite a todos, graças a paz. Sejam bem-vindos, então, para mais uma aula dos investigadores. Vamos iniciar a exposição do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Então, você que nos acompanha pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Deixe já, então, o seu like no vídeo e compartilhe para que outras pessoas possam acessar os nossos estudos. Nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de Mateus e nós paramos no capítulo 18. Nós estamos fazendo a oração, invocando a presença de Deus entre nós, em qualquer lugar que nós possamos estar, e então pedindo orientação para a exposição do texto a seguir. Senhor Deus, queremos te louvar e te bendizer por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Deus, te honramos e te bendizemos por tua salvação e agradecemos mais uma oportunidade de estarmos aqui para fazer uso e exposição de tua palavra. Permanece conosco, nos edifica e nos faz, Senhor, ser melhores cristãos, mais parecidos com teu Filho. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá, pessoal, Mateus capítulo 18. Semana passada, né, a gente teve a presença do pastor Benivan falando para a gente do capítulo 17, e o último assunto, né, que ele expôs foi a questão da cobrança, né, dos impostos, no episódio do milagre em que Pedro encontra uma moeda, né, uma tetadracma, na boca de um peixe, guiado ali por Jesus para pagar o imposto do templo. No capítulo 18, Jesus vai tratar de alguns assuntos práticos para os discípulos, que envolve a questão de pecado e a questão da salvação e a questão do perdão. Esses são os três principais assuntos do capítulo 18 de Mateus. Então, é um texto em que Jesus se dirige particularmente agora aos seus discípulos, né? Existem alguns textos em que Jesus é mais amplo, ele está se dirigindo ali a uma multidão, sejam discípulos dele ou não. Mas o capítulo 18, exclusivamente, é um texto que ele está falando para quem lhe segue, para quem é discípulo de Jesus, para quem é cristão, né, no nosso linguajar de hoje. Então, é necessário que a gente tenha uma atenção especial a essas palavras, porque elas são um pouco difíceis na questão prática e cobram muito daqueles que seguem a Cristo. Então, nós vamos fazer a exposição de parte por parte, e o primeiro subtítulo que a gente tem é o maior no reino dos céus, que é o texto do versículo 1 até o versículo 4. Então, nós vamos fazer a leitura e a exposição a seguir. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e colocou no meio deles. Em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus, e quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Né? A primeira pergunta que nos faz questionar sobre esse texto é por que os discípulos estão se indagando sobre superioridade no reino dos céus. Se a mensagem de Cristo desde o início é uma mensagem de humildade, é uma mensagem de servidão, para que os discípulos então fizeram essa pergunta? Se a pregação de Cristo não deixava dúvidas sobre isso. O que nos faz pensar é que os recentes acontecimentos envolvendo alguns discípulos de Jesus e algumas falas de Jesus contra os fariseus e os saduceus fizeram com que os discípulos pensassem que haveria uma certa prioridade, o grau de hierarquia no meio deles e numa possível pós-vida, né, na questão do reino dos céus. Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 17, semana passada, a gente viu uma passagem muito linda, uma passagem muito interessante, que é a passagem da transfiguração. E nesta passagem, Jesus seleciona 3 dos seus 12 discípulos para ir com ele no monte e ter aquela experiência maravilhosa. Quando Jesus desce, os discípulos estão brigando um contra o outro porque não conseguiram expulsar o demônio de outra pessoa. Então, isso gera um debate, isso gera uma inquietação entre os discípulos. Por que nós podemos expulsar? Será que se Pedro, Tiago e João tivessem aqui, a gente teria expulsado esse demônio? Por que só Pedro, Tiago e João participam de alguns eventos exclusivos do ministério de Jesus, como da transfiguração, né? Por que a questão do pagamento do imposto? Jesus ali fez com que realizasse um milagre na vida de Pedro. Pedro pegou uma moeda da boca de um peixe e pagou o imposto, né? Será que os discípulos de Cristo vão ser superior aos outros na próxima vida?
Devido a esse debate, né, entre eles, essa discussão de querer se estar um acima do outro, Jesus então dá uma lição máxima de humildade, pegando o ser mais desprezível da sociedade antiga, que era uma criança. Veja, na sociedade antiga, né, havia graus de hierarquia. Quem estava no topo era os aristocratas, quem tinha mais dinheiro, quanto mais rico você era, mais nobre, mais no topo da sociedade você está. Depois ali vinham os soldados, depois dos soldados os camponeses, depois dos camponeses os escravos, e depois dos escravos vinham as mulheres, e depois das mulheres vinham as crianças. Então as crianças estavam ali na base de toda a sociedade. Para você ter uma ideia, né, a taxa de aborto e de infanticídio na Roma antiga, o período que a gente está estudando aqui, era altíssimo. Era muito comum na Roma antiga os bebês ser jogados no rio Tibre, ou serem deixados em praça pública, porque as pessoas não queriam cuidar, né? A taxa, né, de bebês do sexo feminino era muito maior. Bebês que eram deixados na porta dos templos, na porta de casas, isso era muito comum. Na sociedade judaica, isso era menor, porque a lei previa o acolhimento e o cuidado com as crianças, né? A grande responsabilidade dos pais era amar as crianças, tratar as crianças com cuidado, com carinho, né? E ensinar a elas o caminho da lei. Então, essa questão do cuidado com a criança era muito presente, sim, na religião e na cultura judaica. Entretanto, isso não significa que a criança era tratada como igual aos outros seres humanos. Por quê? Porque na sociedade antiga, você só pode ser tratado com igualdade e respeito se você contribuir para a sociedade, através de trabalho, através de esforço. E o que uma criança tem para oferecer? Então, veja, apesar de todas essas dificuldades, de tudo isso, a criança, ela é o exemplo de humildade, não porque ela não tem pecado, né? Essa questão de esse negócio de dizer que a criança é inocente, que a criança até uma certa idade, ela não tem ela não é imputada aos pecados dela, isso é totalmente antibíblico. Isso vai contra o que o salmista ele diz no Salmo 51, né? Fui gerado em pecado, eu fui concebido em pecado e sou pecador desde o ventre. Então, veja, a responsabilidade do pecado, ela é real desde a infância, né? Agora, nós temos a questão, né, biblicamente, da questão do pecado ativo, que é aquele que a gente tem consciência de praticar, né? Mas a capacidade de pecar, o ser pecador já existe em nós desde o nascimento. Se não fosse assim, não precisaríamos ensinar a criança o que é certo ou errado. Ela já nasceria fazendo sempre o bem, né? A gente vê até no comportamento de certas crianças, né, que chega até a nos assustar, parece que são adultos já em alguns certos comportamentos, certas ações, que a gente se espanta. Mas quem conhece a Bíblia não se espantaria com essas coisas, porque a gente tem exemplos disso na própria Bíblia. A Bíblia deixa muito claro que nós somos pecadores, miseráveis, depravados desde o nascimento. E que se a gente for deixado no nosso próprio caminho, é daí para pior. A questão que Jesus está tratando aqui da criança não é que ela não é um ser sem pecado, é um ser inocente. É a questão da humildade. Por quê? Porque a criança na sociedade de Cristo não representava nada. Ninguém dava nada por uma criança. Ter uma criança era só gasto, né? Era recurso que você tinha que ter para você cuidar daquela vida. Então, era um ser humilde, era um ser que não significava muita coisa para a sociedade. É isso que Cristo está tentando nos ensinar aqui. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, humildes como crianças, jamais entrarão no reino dos céus, né? Ela simboliza a humildade, né? Por quê? Ao passo, o que os discípulos estão querendo? Status. Eles querem status. E que status uma criança tem na sociedade antiga? Nenhum. O que Cristo está dizendo aqui, ó, sejam como crianças. Não almejem status sociais, não almejem serem os mais importantes, os lugares privilegiados. Sejam humildes, como a criança que é desprezada pela sociedade, que é rejeitada. Sejam como elas. Então, é isso que a gente está querendo dizer. É isso que Cristo, na verdade, está querendo dizer, né? E muitas das vezes esse texto é mal interpretado, né?
Dando continuidade, então, a esse mesmo discurso, ele vai continuar no versículo 5, dizendo: quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Ou seja, é uma reciprocidade de humildade. Porque, de repente, se nós soubéssemos que ia receber uma autoridade civil ou uma autoridade religiosa, nós prepararíamos toda uma pompa e circunstância para receber determinada pessoa. Mas certas pessoas, só por não terem uma determinada status social, posição social, às vezes nós não tratamos com a mesma forma como tratamos alguém que tenha status social. O que Cristo está querendo dizer é isso: tratem a todos como se estivessem tratando a mim. E quem sou eu? Eu sou Cristo, eu sou Deus. Então recebam uma criança, alguém humilde, como se vocês estivessem recebendo a mim. Né? Versículo 6. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos, que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Algumas versões trazem: quanto sofrimento há no mundo por causa dos escândalos? Ainda que sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. A maioria das versões, né, Almeida, Revista Corrigida, atualizada, traz: ai daquele pelo quem o escândalo vem. Vamos tentar entender o que Cristo está dizendo aí. O mais importante é entender que no versículo 6, Cristo não está mais se referindo às crianças em si, mas àqueles que se fazem como crianças. A gente tem que entender o contexto e o que Cristo está querendo dizer. Veja, ele diz, quem se torna humilde como uma criança é o maior no reino dos céus. Ele diz isso no versículo 4. Aí no versículo 6 ele vai continuar: se alguém fazer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, ou seja, esses que se fazem como crianças, que recebem o reino de Deus como crianças e que vivem em humildade, os que fazem essas pessoas caírem em pecado, e o que Cristo está querendo dizer aqui é apostasia, é apostatar da fé, se desviar da fé, se desviar do caminho. Teria sido melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançado às profundezas do mar. Então, é uma linguagem metafórica que Cristo está se referindo e pesadíssima, literalmente, porque uma pedra de moinho é muito pesada. Cristo está querendo dizer aqui: cuidado para não fazer alguém que caminha na fé se desviar da fé. Porque é pior ainda do que você mesmo se desviar. Uma coisa é você se desviar, mas uma coisa é você fazer alguém se desviar do caminho. É isso que Cristo está querendo dizer. A responsabilidade da congregação da igreja de cuidar um dos outros e não fazer com que algum desses pequeninos se desvie por causa de tentações, por causa de escândalos e por causa de pecados. O que ele vai dizer, né? Quanto sofrimento há no mundo por causa das tentações para o pecado, ou por causa dos escândalos, né? Ainda que sejam inevitáveis, que está dizendo aqui, é inevitável os escândalos, os pecados são inevitáveis, os escândalos, as tentações, porque isso aconteceu desde o Éden. Desde que Adão desobedeceu a Deus, se iniciou-se uma sequência de depravação no mundo em que só caminha para piorar. Então, é impossível que isso se reverta. Mesmo com Cristo vindo, morrendo, se sacrificando e morrendo pelos pecados daqueles que creem, o mundo permanece no pecado. E Paulo vai dizer lá em Romanos 1, né? A criação geme por causa do pecado, esperando o dia da purificação. É o que vai acontecer em Apocalipse 21, né? Esse mundo que nós vivemos, ele não vai ser destruído, como o vídeo que eu compartilhei ontem, né, no grupo dos investigadores. É errado dizer que a Terra vai ser destruída. Apocalipse não diz isso. Jesus não diz isso. Ele diz que a Terra vai ser purificada. As coisas vão se fazer novas. Eis que tudo se fez novo. Tanto é que o milênio se passa na Terra. Ou seja, é um período de purificação, reinado milenar de Cristo.
Então, a natureza, o mundo, ele aguarda com grande expectativa esse período em que Cristo vai refazer o paraíso do Éden, que foi perdido pela humanidade. Então, o que ele está dizendo que é inevitável, né? Mas aquele que provoca o pecado, que provoca o seu irmão, que leva o seu irmão a pecar, este terá sofrimento ainda maior. E só para exemplificar o que a gente está falando aqui, né? Eu gosto sempre de trazer um recurso imagético. Isso aqui, pessoal, é uma pedra de moinho, tá? Os moinhos eles serviam para esmagar, né, produtos como azeitonas, por exemplo, né? Como é que se fazia o azeite? A azeitona ela era colhida e era colocado aqui, ó, nesse lugar, e a pedra de moinho esmagava a azeitona de onde saía o líquido que nós conhecemos como azeite, né? O primeiro azeite que sai, né, é o mais puro de todos, né? É aquele que vai para as atividades sacerdotais, né, que vai para o templo, o azeite mais puro para os sacrifícios. O segundo tipo de azeite, né, era usado na comida, na refeição, né? Vale lembrar que naquela época não existia ainda o óleo de soja, né, como nós conhecemos hoje, era usado azeite. E o terceiro, que era o mais grosso, né, o azeite que saía por último, o mais grosso, né, servia como combustível para as lamparinas, para os óleos. E essas pedras de moinho, especificamente a que Cristo está se referindo, é justamente desse tipo aqui, que não é movido por força humana, mas por força animal. Cristo está enfatizando o peso mesmo, sabe? A responsabilidade. Agora você imagina uma pedra dessa aqui ser amarrada no pescoço de alguém e essa pessoa ser atirada nas profundezas do mar, né? Além de uma forma terrível de morrer, o sofrimento, a agonia que deve causar, Cristo está usando essa metáfora para deixar muito claro de que não há volta. Não há volta. Quem é jogado no mar com uma pedra dessa aqui, consegue voltar? Não volta. De jeito nenhum. Da mesma forma, aqueles que fazem os pequeninos, que fazem os crentes se desviarem do caminho, pecarem e apostatarem da fé, esses haverá maior cobrança, maior sofrimento para esses do que para outros no dia do juízo. E aí, né, Cristo ele vai dizer no versículo 8 até o versículo 8 e 9, aquela famosa frase, né, que as pessoas às vezes quebram a cabeça por causa dessa frase, não conseguem entender, mas veja que Cristo ele utiliza muita metáfora, muita hipérbole, e olha o que ele vai dizer agora. Portanto, se sua mão ou seu pé o fizer pecar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés, que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. E se seu olho o fizer pecar, arranque e o jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos, que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Então, veja, o que Cristo, né? Cristo não está defendendo aqui a mutilação. Qualquer pessoa mais leiga, ela consegue entender claramente que Cristo não está aqui dizendo para você se mutilar, arrancar seu olho, ficar cego, cotó, manco, enfim. O que Cristo está dizendo é que, veja, até coisas valiosíssimas para nós, como membros do corpo, não podem ficar no caminho entre nós e Cristo. O que Cristo está dizendo é: lute contra si mesmo. Lute contra as suas próprias inclinações pecaminosas. Se o teu pecado é a concupiscência das mãos, domine-as. Se o teu pecado é a concupiscência dos pés, para onde você vai, domine-o. Se o teu pecado é a concupiscência dos olhos, domine teus olhos. Às vezes é até melhor você não ter do que ter e viver sendo tentado, né? Aí eu não consigo lembrar de outra cena além daquele do filme Prova de Fogo, né? Um filme muito famoso aí que o cara pega o computador e joga no quintal de casa e pega o bastão de beisebol e pá, e o vizinho fica olhando para ele como se fosse um doido. Mas é exatamente isso. É a prática do que Cristo está falando. Porque Pedro vai dizer lá, eu não lembro se é a primeira ou a segunda de Pedro, capítulo 2, de quem alguém é vencido, do tal se torna escravo. Nós somos escravos daquilo que nos domina.
se é um objeto, se é os nossos olhos, se é os nossos desejos, somos escravos disso, né? E isso é muito real até para nós crentes, nós cristãos, nós não estamos imunes disso, né? A vida cristã, ela é uma vida cotidiana de autoavaliação, de autorrenúncia, principalmente para nós. É muito mais difícil para nós cristãos, porque esse texto aqui está se dirigindo para a gente, não é para o ímpio. Mateus 18 é para nós. Isso faz sentido para o ímpio, dizer para ele deixar de fazer o que ele gosta de fazer. Você fala para o ímpio aí, ó, larga a tua cerveja, larga teu vício, larga teu cigarro. Isso não faz sentido para ele, porque para ele só tem essa vida. Para ele só tem essa, ele tem que aproveitar, tem que curtir, não tem pecado, não tem erro, não tem errado, não tem certo. É uma vida, no sentido cristão, imoral. Né? No sentido cristão, é uma vida imoral, antiética, porque ela vai contra os princípios e os padrões bíblicos. Né? Então, isso não faz sentido para o ímpio. Faz sentido para a gente, e por isso que é difícil, por isso que é complicado. Porque a gente acha que, por a gente estar na igreja, que a gente está frequentando, fazendo a vontade de Deus, a gente vai estar imune a essas coisas. E é justamente ao contrário. Todo dia nós somos tentados por nossas inclinações pecaminosas, somos levados a pensar, olhar, fazer, tocar, ver coisas que nós não deveríamos. E, se nós não vigiarmos, nos tornamos escravos daquilo que tenta nos dominar. O que Pedro vai dizer lá na sua carta. De quem alguém é vencido, do tal se torna escravo, se torna servo. E não dá para ser escravo de Jesus e escravo do pecado. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, o que Cristo está dizendo aqui é muito pesado para os seus discípulos. É muito forte. Olhar para alguém e dizer, olha, mesmo que te dê muito prazer, muita alegria, muita satisfação, se quiser entrar no reino de Deus, abre mão disso. Mesmo que seja apegado a você, porque não existe nada mais íntimo para você do que você mesmo. Né? Às vezes, é muito fácil você se desligar de um objeto, se desligar de uma pessoa, mas tenta se desligar de você mesmo. Tenta vencer a si mesmo. Né? Para isso, a gente tem muitos exemplos na Bíblia. Né? Veja, Sansão conseguia vencer todos os filisteus que vinham na frente dele. Mas na hora que Sansão teve que vencer o seu desejo, ele falhou. Davi matava não sei quantos filisteus, não sei quantos amonitas, mas na hora de Davi lutar contra o seu pior inimigo, ele também falhou. Moisés foi o homem mais paciente. E Moisés falhou porque deu lugar à sua própria ira. E quando ele quis colocar a culpa no povo de Deus, Deus falou para Moisés, nada disso, Moisés. O pecado é seu. A responsabilidade é sua. É incrível, né, ver essa passagem de Moisés. Né? Quando Deus pergunta, por que feriste a rocha ao invés de falar? A resposta de Moisés é a mesma de Adão. Tenta transferir a responsabilidade para quem? Para o povo. Esse povo me tira a cabeça. Me fizeram pecar. Sabe? Não que o povo instigasse Moisés, instigava. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que a responsabilidade do pecado é sempre de quem pratica. Né? Veja, quantos outros homens e mulheres na Bíblia erraram porque não conseguiram vencer a si mesmos? E para isso se manifesta quem? O Filho de Deus, que venceu não só o diabo, que venceu não só o mundo, mas venceu todo o sistema pecaminoso e todas as tentações. Em tudo ele foi tentado, em tudo Satanás o tentou, em tudo o mundo o tentou. Mas ele vai dizer lá em João, eu venci o mundo. Né? E é um jargão muito, muito comum dizer, né? Ah, Cristo venceu o mundo, nós venceremos também. Não, ele parou por ali. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Vocês muitas das vezes vão tropeçar. Vocês muitas das vezes vão errar. Mas eu venci o mundo. E como eu sou advogado de vocês, deixa a defesa comigo que eu faço certo. É isso que João vai dizer lá. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. E se pecarmos, temos um advogado que intercede a nosso favor. É isso que Jesus disse, João entendeu e não só escreveu no seu evangelho, mas também na sua primeira epístola.
né? Então, veja como isso é real. Abrir mão daquilo que nos faz pecar. Versículo 10. Tome cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. Pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai celestial. E o Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. O versículo 10 nos ensina alguns aspectos muito interessantes. Vejam, seja pela recusa em recebê-los, seja pela recusa em oferecer assistência pastoral quando necessário, não devemos nunca desprezar nenhum de nossos irmãos. Nunca, em nenhuma circunstância. Esses pequeninos que Jesus está se referindo aqui, repito, ele não está falando de criança. Criança é uma metáfora para pessoas humildes, crentes humildes, tá? É claro que eu não estou querendo dizer aqui também que nós não devemos respeitar nem acolher as crianças do mundo. Não é isso. Mas é o texto aqui. Jesus está se referindo a quem? Aqueles que recebem o reino de Deus como criança, adulto, jovem, velho, até mesmo criança, tá? Então é toda essa gente aí. E ele vai dizendo, né? Aqui tem a questão do anjinho protetor, o anjinho da guarda. E Cristo ele vai dizer aqui, porque os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial. Isso é muito forte, né? Jesus fala, os anjos deles. Olha a questão. Os anjos como nossos co-servos, a serviços de Deus ao nosso co-serviço. Os anjos de Deus trabalhando a nosso favor, né? Assistindo à presença de Deus, né? É a imagem, né, que a gente vai ter lá em, por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Dá uma abrida aí na sua Bíblia e vê lá o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Olha o que o autor da carta aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 1, versículo 14. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então, está aí o propósito máximo pelo qual Deus criou os seres celestiais. Espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então, são os nossos protetores, não devem ser nunca adorados, não devem ser alvo de oração, não se deve orar para anjo, não se deve fazer súplica a anjo, não se deve nunca direcionar palavra nenhuma a anjos ou seres celestiais, né? Senão se tornam ídolos, né? Mas eles são seres a serviço de Deus em prol daqueles que hão de ser salvos. Amém? Então, está aí a primeira parte da exposição. Não sei se alguém tem algum comentário para fazer em cima disso. Eu agora abro o espaço para alguém, se tiver aí algum comentário. Bom, dando continuidade, então, à exposição, o versículo 12 agora ao 14, Cristo vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Olha que coisa interessante, olha que coisa linda e maravilhosa. Nos versículos 6 ao 10, Cristo estava falando sobre o perigo de se desviar da fé. Aqueles que fazem outras pessoas se desviarem, aqueles que fazem ovelhas se desviarem do aprisco, né? Pessoas que em algum momento da fé ficam fracas, dão ouvidos a filosofias mundanas, a pensamentos mundanos, muitas das vezes porque pratica algum pecado, se sente com vergonha de voltar à congregação, à igreja, e acaba se afastando de Deus, né? O que eu quero deixar claro aqui é essa diferença de se afastar da igreja e se afastar de Deus, né? Nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, sim, mas eu quero deixar claro porque às vezes as pessoas não entendem isso. Se afastar da congregação é diferente de se afastar de Deus. Entendo o que eu quero dizer. Muitas das vezes nós estamos congregando, mas estamos afastados de Deus. Estamos frequentando as igrejas, frequentando o culto, mas estamos afastados de Deus. O nosso coração está afastado de Deus. Deus vai dizer, né? Disse muitas das vezes lá em Jeremias, né? Jeremias, esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. O povo de Israel viveu isso várias vezes, né? Isso não é diferente hoje no contexto eclesiástico da igreja, né? Às vezes
A gente transparece uma coisa, as pessoas transparecem uma coisa, mas no íntimo, Deus está muito longe dali. O coração da pessoa está muito longe de Deus, né? E muitas das vezes, algumas pessoas estão, né, meias assim, sumidas, né, do contexto ali congregacional, mas no seu íntimo estão em perfeita comunhão com Deus, né? Isso pode variar também por muitas circunstâncias. Isso é interessante porque tem muita gente que vai usar a parábola da ovelha perdida para dizer que é para crente que se, às vezes, afasta de uma congregação e não frequenta mais os cultos, não frequenta as reuniões, aí vai dizer que está afastada do aprisco, está afastada de Deus. Não é isso, né? A gente tem que entender casos e casos. É claro que, quando alguém se afaste de sua congregação, seja por motivo torpe, por, por rebelião ou por contenda, é claro que essa pessoa já tinha se afastado de Deus faz tempo. Mas, às vezes, tem várias situações que podem ocorrer que leve alguém a passar um tempo fora de sua congregação, né? O que eu quero linkar o texto aqui é que Jesus está falando do quê? Jesus até agora falou das ovelhas que se afastam, das pessoas que levam outros a se afastarem. Agora, olha o que Cristo vai dizer sobre as suas ovelhas, que hora ou outra possam se afastar ou se perder do seu aprisco. Vejam só. Se um homem tiver 100 ovelhas, aí eu vou chamar agora aqui o Oséias de Paula para cantar o 100 ovelhas, que ia resumir bastante essa parábola aí, né? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade. Se ele se alegrará por causa dela, mas pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é a vontade do Pai no céu que nenhum desses pequeninos se perca. Vamos lá. A quem Jesus está se dirigindo esse texto? Aos pequeninos. Quem são os pequeninos? É todo mundo que frequenta igreja? É todo mundo que tem cartão de membro? Não, não é. Quem são os pequeninos? Porque aos olhos dos discípulos, eles eram crentes, né? Pedro estava ali. Ah, não, eu acho que eu sou o maior no reino dos céus. João, não, eu acho que eu sou maior porque eu sou primo dele, né? Eu sou primo dele, então eu sou maior. Não, Tiago, você é primo, mas eu sou irmão, e aí? Né? Tiago depois, né, quando vai se converter, talvez. Como é que fica? Só Jesus mesmo sabe. No íntimo ali no coração de cada um, quem de fato é um pequenino, quem de fato ali é uma criança humilde. Então, os salvos, aqueles que perseveram na fé, aqueles eleitos para a salvação, não é da vontade do Pai que nenhum deles se perca. Tanto não é que o Pai faz com que o pastor das ovelhas saia do aprisco, deixa 99 e vai atrás da perdida. Vai atrás dela. Aí a gente pode se perguntar, por que motivo essa ovelha se desprendeu das 100 ovelhas, né? Primeiro, por que Jesus se utiliza o número de 100? Porque normalmente, né, os pastores, eles dividiam seu rebanho em números de 100 e números de 50, né? 100 era o máximo, né? Era o máximo de ovelhas que um pastor poderia olhar, observar, né? Se fosse mais de 100, ele precisava de mais ajuda. Então, Jesus está usando uma linguagem da época ali, um número comum para as pessoas entenderem, né? É como se ele dissesse assim, um professor que dá aula para uma sala de 40 alunos, que é o número mais ou menos ali de uma escola estadual, né? Vê que um dos seus alunos está indo mal. Ele não vai dar mais atenção a esse aluno que está indo mal do que ao resto da turma que está indo bem? Sabe? A mensagem é essa. O bom pastor, o bom professor, ele tem atenção àqueles que têm mais dificuldade, àqueles que ficam para trás, né? E ele se alegra quando aquele que tem mais dificuldade, o que foi perdido, se acha. Então veja o que ele está dizendo. Jesus ele disse em várias ocasiões que veio salvar o que se havia perdido. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E são essas pessoas que pertenceram ao aprisco, né? Se referindo aqui ao passado, ao presente e ao futuro. Haverão muitas ocasiões em que ovelhas vão sair do aprisco, vão sair de junto das 99, mas o pastor vai atrás dela.
Não importa quanto tempo demore até o pastor achar a ovelha. Ele acha e traz a ovelha de volta para o aprisco. A gente pode pensar, né? O que faz uma ovelha se desprender das suas companheiras? Pode ser muita coisa. Pode ser um escândalo, pode ser uma tentação, pode ser um pecado, né? Não importa o que faz se desviar. O importante é que o bom pastor faz com que ela retorne ao aprisco. E isso é muito louvável, isso é o que a gente chama de a perseverança dos santos, né? Veja, é tão lindo nós lermos nas Escrituras que Cristo dizendo que mesmo quando nós nos desviamos do caminho, nos desprendemos do caminho, ele encontra um meio de nos achar e nos trazer de volta, né? E isso é muito louvável, porque imagina se ele dissesse assim, ó, se você se desprender, não vou mais atrás de vocês não, vão ficar vocês à sua própria vontade, ao seu próprio destino. O que seria de nós se fôssemos deixados ao nosso próprio destino, ao nosso próprio querer, à nossa própria vontade, ao nosso próprio livre-arbítrio, de dizer, eu não quero Deus, né? Eu não quero Deus, eu não quero a Deus. Mas Deus te quer mais do que o fato de você não querer a Ele. E aí, se você me pedir para explicar o porquê, eu vou desligar e encerrar a aula, porque não existe explicação para isso. Não existe. O que existe é o amor infinito de Deus e que a nossa fé é depositada nisso. É lindo nós lermos de que não importa quantas das vezes nós falhemos, nós pequemos, Deus está disposto a nos trazer de volta para Ele, né? E é o que ele vai dizer lá em João 10, que é o texto mais lindo de toda a Bíblia, que faz referência ao pastorado. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas não dão ouvido aos lobos, né? O bom pastor é aquele que sai pela porta do aprisco e não por outro lugar, né? Esse texto magnífico que faz referência ao que ele está dizendo aqui. Então, olha como está linkando o texto com o texto. Mesmo que muitos possam se desviar por causa de outros, mesmo que muitas ovelhas possam se desviar por causa de escândalos, o bom pastor vai atrás dessas ovelhas e fazê-las voltar, né? Aí a gente pode pensar, mas por que muitos não voltam? Por que muitos morrem lá fora? A explicação seja porque nunca foram um dos pequeninos. Porque ele está dizendo muito claro aqui no versículo 14, que nenhum desses pequeninos se perca. Talvez aos nossos olhos era um bom crente, dava um bom exemplo de ministro, mas aos olhos de Deus nunca foi, nunca enganou. É o que João vai dizer, saíram de nós porque nunca foram de nós. Aos nossos olhos nossos olhos humanos, a expressão, né? Aos olhos de Samuel, Eliabes era o rei, mas aos olhos de Deus era Davi. Então, não é o que a gente vê, não é o que a gente acha, mas a soberania de Deus em sondar o coração daqueles que verdadeiramente são seus. Amém? Podemos prosseguir? O pessoal está calado hoje, não tem comentário, então vamos embora. Tem que ligar o microfone, está desligado. Em relação a isso, ao pastor, né, das ovelhas, a gente vê exemplo lá atrás de homens que tomou conta de ovelha como Moisés e que apacentava as ovelhas de Jetro e que contava e que tinha aquele cuidado para que nenhuma se perdesse e levando de volta ao redil. A gente vê mais na frente Davi falou para Saul que o leão e o urso, né, atacavam o rebanho para, quer dizer, quem é que tenta atacar as ovelhas de Deus? Né? E Davi disse assim, olha, ele arriscando a própria vida, ele disse, olha, eu saí após eles, feri e matei, né? Mas para livrar a ovelha do meu pai, quer dizer, e Cristo? Aí o exemplo maior, o que é que Cristo não faz? Porque ele falou assim, é aquela que o pai me der, ninguém arrebatará das minhas mãos. Vê só. Não existe segurança maior para o crente do que essa. Não existe.
Cristo dizer que, veja, se eu não me engano, né, o texto lá em Samuel vai dizer que muitas das vezes Davi livrava as ovelhas da boca do leão, ou seja, na situação ali quase na morte. Você sabe o que é um pastor tirar uma ovelha da boca do leão? Um leão, É né? muito amor pela ovelha. É muito amor. Que valor tem esse animal para você arriscar sua própria vida e tirar ela de uma situação que para muitas pessoas é impossível sair. É Não, é verdade. quando a gente olha para alguém e diz, não tem mais solução, não tem mais risco. Aí o doutor dos impossíveis diz, agora que eu entro em jogo. É agora que eu entro para calar a boca de vocês. É quando vocês... Quando a gente às vezes nós, num ato evangelístico, a gente fala, prega, mas parece que aquela alma, aquela vida está tragada, Satanás já abocanhou. É quando as nossas ações são insuficientes, é que entra a ação do Espírito Santo e faz com que a gente, como crente, ainda fica espantado com o poder de Deus para a salvação. É incrível, é incrível. Duvidar do poder de Deus para a salvação, duvidar do amor de Deus não é uma coisa inteligente de se fazer. Né? A gente pode duvidar de muita coisa, mas é impossível, né? Como diz o hino, né? Não querer que ele não se preocupe com nenhum de nós. Então, assim, tá aí uma coisa que não se pode duvidar, é do amor de Deus. E Cristo dizer, né? Quem poderá vos arrebatar da minha mão? Ninguém, ninguém. Quando diz, aí algumas pessoas ainda vêm dizer, né? Não, mas se você quiser, você pode. Que isso, irmão? Quantos na Bíblia tiveram essa liberdade de dizer não para Deus e Deus ficou de braço cruzado e respeitou a vontade? Porque Jeremias argumentou com Deus e disse, não adianta, desde o nascimento você foi feito para isso. Moisés argumentou com Deus, não adianta, você vai libertar meu povo. Paulo não teve nem convite para Paulo. Volta, vai para Damasco, vai encontrar Ananias e vai. Você vai sofrer por causa de mim, Paulo. Né? Você vai sofrer. Você vai recalcitrar contra os aguilhões. Você vai ser meu. Você vai ser meu. Então, assim, essa questão, né, de que a pessoa fala lá, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Aí vem, né? A morte, a tribulação, a enfermidade, o porvir. Eu te pergunto, por acaso você é maior do que a morte? Você é maior do que a doença? É maior do que o porvir? Se essas coisas que são maiores do que você não pode se separar do amor de Deus, por que você acha que você tem o poder de se afastar de Deus a ponto de dizer não para Deus e ele respeitar a sua decisão? Rapaz, é um amor que ele transborda a compreensão humana. Porque pelo nosso pecado a gente vive fazendo o que a gente quer, acha que é bom, mas aí Deus vem e mostra pra gente uma realidade totalmente diferente. Quanto mais a gente tenta fugir, mais a gente se sente atraído e é uma atração que é unescapable, é inescapável. Né, Rafael? His love is unescapable. His power is unshakable, even when you're running. É que nem o hino lá, né? Então não dá, é impossível, impossível. Né? Então, assim, é mais do que bem-aventurado. Somos mais do que bem-aventurados. E o nosso dever é falar dessa bem-aventurança, espalhar essa alegria, esse gozo para as pessoas que ainda não têm, para as pessoas que ainda não compreendem isso. Né? E louvar a Deus por nós estarmos fazendo parte desse apelo. Eu tinha até também visto um vídeo no Instagram do pessoal, tipo assim, ele tinha chegado para uma pessoa, aí ele perguntou, Deus nos ama, tá, mas existe base bíblica para isso, mas como é que a gente pode ver aos olhos do mundo que Deus nos ama? Aí o cara foi lá e citou um bocado de listra sobre o mundo que tem a natureza. Deus não deu a nossa água para nós matar, saciar nossa sede, alimento, um sol que nos ilumina durante o dia, e outras coisas, né?
Então, é uma prova de um amor que a gente pode ver, não só pela escritura, mas também pela natureza e pelo mundo, né? Exatamente. A criação, né, manifesta o amor de Deus, né? E você vê que é tão perfeito que ele fez tudo isso antes de criar o homem. E quando ele cria o homem, ele entrega ao homem toda a sua criação. Ele está dizendo, ó, tudo isso aqui foi para você. Você é o ápice da criação. Você é o topo da criação, né? Recentemente, né, eu estava vendo uma mensagem, uma palestra, né, do professor Adalto Lourenço, né, muito conhecido, e ele dizendo, né, como é perigoso esse ensino disfarçado de ciência que diz que o homem é um animal racional. O homem não é um animal, né? Ele se distingue e muito dos animais. Ele diz, né, não existe animal irracional. Todos os animais têm sua razão, são racionais, são seres pensantes, raciocinam. Né? Só porque o homem tem faculdades mentais diferentes dos outros, não significa que os outros animais sejam irracionais, ele é racional. Porque quando eu digo que o homem é um animal racional, eu estou dizendo que o homem é um animal como todos os outros. Logo eu entendo, né? Porque tem muitas pessoas aí, desprovidas de amor, que dizem que preferem salvar a vida do seu cão de estimação do que a vida de seu vizinho se estivesse correndo perigo. Veja como isso é diabólico, como isso é perigoso. A coroa da criação, que é o homem, sendo colocado pelo próprio homem como algo sem valor, inútil. Né? E aí vem gente que vai dizer que a Bíblia ela humilha o ser humano. Não, ela humilha o ser humano diante de Deus. Mas diante de Deus, o ser humano é o ápice da criação de Deus. Jesus não morreu pelos animais. Jesus não morreu pela natureza. Jesus morreu pela humanidade. Então é evidente que a humanidade tem valor. É evidente que o homem tem valor. E esse valor é manifesto principalmente no amor de Deus, em salvar. Né? Continuando, como corrigir um irmão? É o próximo texto de hoje. Vamos lá. 15. Repara como esses textos são para nós, igreja. Olha só, todo do contexto eclesiástico. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Chame a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Amém? Então, seu irmão pecou contra você, vai lá, conversa com ele, expôs que ele errou, que ele pecou. Se ele reconheceu o erro dele, amém. Você conseguiu recuperar alguém de seu pecado. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Vamos lembrar da lei de Moisés, um testemunho só era aceitado verídico com base em 2 ou 3 testemunhas. Isso lembra alguma coisa para vocês? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 máximas, o exemplo que testemunham, que testificam um do outro. Porque a lei, ela já manifestava isso. A Trindade, né? Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso agora a quem? A igreja. Ou seja, se ele não deu ouvidos, com 2 ou 3 pessoas ali advertindo ele, leva à igreja, à congregação, à assembleia. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, significa que ele está encapetado. É isso. 4 anos da fornalha. Tá Joga no fogo. Entendeu? Joga para queimar. Olha aí, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Vamos lá, vamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Veja, a igreja é a comunidade cristã, tá? Não significa que tem que ser uma denominação. Se tiver ali um grupo de irmãos que é a igreja, que representa a igreja de Cristo, que esse grupo repreendeu o irmão que está no erro e ele não der ouvidos, isso serviu como uma repreensão da igreja. Né? Aquele que não se arrepende, né, ele deve ser considerado como gentil ou publicano, por quê? Ou seja, é um transgressor da lei.
Porque naquela sociedade, o gentio e o publicano não eram considerados transgressores da lei, né? Lembra que os publicanos eram mal vistos porque roubavam as pessoas cobrando mais do que era necessário. Os gentios eram condenados porque não conheciam a verdade de Deus e viviam em pecado. Então, essa pessoa que está no meio da igreja e que não aceita a correção, que não aceita a advertência, ela não é nem nada diferente de quem está fora. Em nada. E muito pelo contrário, ela é até pior. Porque Pedro vai dizer também lá nas suas epístolas, dizendo que quando se não conhece o erro, e se erra é uma coisa. Quando se conhece e erra, a pessoa é duplamente culpada pelo erro. Porque peca e erra com consciência. Porque sabe. E Tiago vai dizer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É pecador. Então, se essa pessoa não aceita a repreensão, trate ela, é o que a gente conhece hoje, né, como a disciplina, né? Só que algumas igrejas tratam isso com uma banalidade e aplicam isso de forma totalmente equivocada. Veja, a questão, o que a gente está lendo aqui é disciplina, tá? O texto fala de disciplinar irmãos que erram, né? Conversou, né? Ele se arrependeu do erro, aceitou o que fez, amém, está restituído à igreja. Não precisa, não tem esse negócio de passar um tempo fora dos serviços. Se houve arrependimento, irmão, essa pessoa está mais do que habilitado de fazer esses usos dentro da Assembleia, dentro da igreja. Quando eu falo Assembleia, aqui eu estou falando da igreja de Cristo, tá? Porque em grego, eclésia, Assembleia, igreja é a mesma coisa, né? Essa questão de algumas igrejas adotam, né, 3 meses, 6 meses, até tem igreja até que é 9 meses de disciplina, isso só afasta mais o crente de Deus. A gente não vê base bíblica para um período de afastamento. Porque, vamos raciocinar, se alguém de fato, de verdade, se arrependeu pelo pecado, ele se arrependeu. Ele não tem mais o que fazer. Depois de se arrepender, fazer o quê? Para que ele precisa de mais tempo? É para quê? Se ele já se arrependeu. Então, o que define a volta a alguém ao corpo de Cristo é o arrependimento. O que acontece, como eu já vi, já presenciei, pessoas na disciplina passam um período de 3 ou 6 meses, não refletem pelo seu pecado, não aprendem com o seu erro, e quando termina o tempo, volta para a igreja para praticar as antigas atividades sem consciência nenhuma do que cometeu. Eu já vi, já presenciei muitos casos disso, né? Ou seja, se criou-se o quê? Uma tradição que passa por cima do quê? Da verdade, né? Então, biblicamente, não existe isso, né? É claro e evidente que ninguém precisa estar cantando em conjunto, estar pregando, estar regendo, estar tocando instrumento para a sua adoração, para o seu louvor, o seu culto ser recebido por Deus. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com um verdadeiro culto racional, né? Tem muitos mais crentes aí que Deus recebe a adoração daquele que está sentado lá no último banco da igreja do que aquele que está sentado no lugar de destaque do púlpito, né? É por isso que existem 2 esferas, a esfera dos nossos olhos e a esfera dos olhos de Deus. As 2 enxergam mundos totalmente diferentes, né? Então, veja que não faz sentido isso biblicamente, né? Essa questão do tempo da disciplina, né? Eu acho engraçado porque que ninguém chama disciplina de entregar para Satanás, que é o que Paulo fala lá nas suas cartas, né? Entrega para Satanás. Se falar isso hoje na igreja, ó, aquele irmão ali tem que entregar ele para Satanás. O pessoal vai ficar escandalizado, assim, que isso, irmão? Está repreendido. Mas é a linguagem que Paulo usa para mortificação da carne, para que o espírito seja salvo, né? Então, assim, Oi. Tem uma passagem em 1 Coríntios que o cara tá. Ele fez um pecado tão grande que ele não quis nem se arrepender. Mesmo tendo um conselho lá com os irmãos, a testemunha e com a igreja. E mesmo ele não quis, ele falou: entrega ele. Porque aí entrega. Ele. Não tem mais jeito. É ele Deus. Entendeu? Joga na fornalha que o negócio tá feio aí. Entendeu? Então, veja, se houve arrependimento, e como é que a igreja pode atestar um arrependimento verídico? O que é arrependimento aos olhos agora humanos, aos olhos humanos?
Vamos lá. Arrependimento é não praticar mais. É isso. Na prática é isso. Na prática é isso. Se alguém adulterou, cometeu adultério, pecou, pecou. Se arrependeu, se arrependeu. Não adulterou mais? Não. É arrependimento. Ele não adulterou e nem vai voltar. Porque verdadeiramente houve arrependimento. Cometeu adultério, tá? Passa 3 meses lá, o cara se aguentando, se segurando, só para poder voltar para a igreja. E quando volta, adultera de novo. Qual foi a consciência e o arrependimento que houve nessa pessoa? Rogério, Herbert, dizer que eu ia dizer que uma parte interessante do arrependimento também não é só negar o mal. Você está dando para me ouvir direito? Direito? sim. Uma boa parte do arrependimento consiste também, não consiste apenas em negar o mal, mas também consiste também em ir em direção ao bem. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente pode parar a pensar, né? Poxa, ele não está mais adulterando, ok, se arrependeu, ok, mas ele está indo em direção a amar a esposa que antes traiu, e agora ele está insistindo, persistindo nisso, está tentando fazer o bem em detrimento do mal. Essa é uma boa explicação, né? É uma boa parte também. Com certeza, muito, muito bem apontado, né? Porque o arrependimento, ele leva a pessoa a trilhar um caminho que vai totalmente ao contrário do que ele estava trilhando. Ou seja, é buscar ser quem ele não foi, né? É o que aconteceu com Davi, né? Depois de ele cometer o assassinato e o adultério. O caminho que Davi tomou foi ao contrário. Ele aceitou a punição de Deus, ele aceitou o castigo de Deus. Houve arrependimento verdadeiro, genuíno, e Deus perdoou, né? Então, veja, é interessante até pensar na questão da lei, né? A lei não punia o pecado? A lei punia o adultério, a lei punia a idolatria, a lei punia a prostituição. Mas essa punição capital é quando não havia arrependimento. Pensa comigo. Davi assassinou e adulterou. Qual era a punição de Davi? Apedrejamento. Davi tinha que ser apedrejado. Como um rei, ele tinha que ser apedrejado. Não é porque ele era rei que ele estava abaixo da lei, não. Ele tinha que ser. E por que ele não foi? Porque houve arrependimento. Então, a lei ela só punia a pena capital quando não havia arrependimento. Não havia. É o caso de Acã e seus filhos, que pecaram contra Deus, foi descoberto o pecado e não se arrependeram do pecado. Morreram ali insistindo no pecado. E foram lá, apedrejados lá, e ficou lá um monte de pedra por cima deles. Porque o salário do pecado é esse, é a morte. E aí, por isso que Deus pune o pecador, né? É óbvio que existem consequências nessa vida para o pecado? Existem. Mas o que Deus tira do pecador arrependido? A punição final. A punição final, que era para ser no pecador, em quem Deus imputou? Em Cristo. A punição que era em nós, ele colocou em Cristo. Então, aí consegue entender o peso, né, do pecado do sacrifício. E outra questão, né? Vamos lá. Disciplina, né? Ainda pensando em disciplina. Por que quando um irmão fala mal de outro na igreja, esse irmão não é levado em disciplina? Por que quando um irmão inventa uma mentira, uma calúnia, esse irmão não é levado em disciplina? Por que só é levado em disciplina quando o irmão é pego bebendo, quando o irmão é pego fornicando, quando são pecados relacionados, pecados sexuais? Por quê? Porque são mais escandalosos? Porque envolve mais, né, ibope? Não tem isso, irmão. É tudo pecado. É tudo pecado. Né? Veja como essa questão hoje ela é tão problemática dentro das igrejas, né? Porque tem certos pecados que, se o irmão cometer, só uma conversa basta. Mas tem uns que nem conversa tem, já é disciplina direto. Não dá nem a chance de ter uma conversa pastoral. Se arrependeu, né? Tá errado, se arrependeu, amém? Não, é disciplina direta. Precisa aí, disciplina. Como se acontecesse alguma coisa misteriosa aí nesse período aí, que eu não sei o que acontece. Que o Espírito Santo é mais poderoso aí nesse período do que ele age espontaneamente.
Então não tem, né? A gente é muito levado, né, pela sociedade. A gente também tem essa herança católica de que o que escandaliza a gente? Por que eu me escandalizo mais pelo fato de ter ali alguém cometendo um adultério ou praticando homossexualismo do que alguém que está dentro da igreja mentindo e inventando coisas sobre os irmãos? Por que estou me escandalizando mais sobre um pecado do que para o outro? Eu estou sendo hipócrita. Eu estou fazendo ali divisão, separação de pecado, como se para Deus existisse isso. Pode falar, Rafael. Pode falar? Sim. Então, a respeito disso, sobre isso, infelizmente também a gente vê isso na igreja, que é como se fosse uma distinção de pecado, né? Tipo assim, pecadinho e pecadão, né? Se você fazer isso, isso é pecado, mas a gente revela. Mas se você fizer isso, não, você vai ter que passar por isso, porque o pecado foi maior do que o outro. É claro que, tipo assim, existem coisas que, vamos supor, uma pessoa que matou e uma pessoa que falou uma mentira. É claro que a consequência vai ser diferente, mas é tudo pecado. Aos olhos de Deus é tudo pecado. Aí, algumas igrejas de hoje que inventam essa falsa doutrina dessa distinção de pecado, né? Infelizmente, isso acontece, né? Infelizmente. Exatamente, né? É um negócio que a gente aprende desde criança, né? Que não existe pecadinho, pecadão, mas esse negócio de pecadinho, pecadão está dentro da teologia de muitas igrejas. Né? A gente aprende que não existe, mas está fazendo parte. É prática. Né? A gente vive vendo, infelizmente, essas coisas aí. Né? No versículo 18 ao 20, ele vai dizer: Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. É a famosa frase aí, quando tem pouca gente na igreja, não tem como não dizer esse versículo, né? Irmão, tem pouca gente, mas a Bíblia diz que quando tem dois ou três, parece até um discurso de alívio, né? Porque tem pouca gente, mas o importante é que Deus está no meio. O contexto não é nem esse. Vê que o contexto do texto aqui não é nem esse que está dizendo, quando tiver pouca gente na igreja. Não é nem isso. Está dizendo o quê? Os assuntos que vocês tratarem que forem pertinentes ao reino, né? E por que dois ou três? Porque é o número de testemunha. Lembra? Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, né? Eu estarei no meio. Por quê? Porque o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que o desligar na terra será desligado no céu. É a mesma coisa que ele disse lá para Pedro, no capítulo 16, e eu lhes darei as chaves do céu, que você ligar na terra será desligado no céu. Ele agora está entregando não só a Pedro, mas a toda a igreja. Vocês têm o poder de ligar os céus e a terra. Né? O que vocês pedirem ao meu Pai, ele concederá. Porque eu estou no meio de vocês. Né? Cristo está presente no processo de disciplina, de modo que o processo é uma ratificação da decisão já tomada por Deus. É isso que ele está querendo dizer. Quando vocês colocam um irmão em determinada situação de disciplina, de reaprendizado, vocês estão fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai, né? Que é vocês suportarem uns aos outros. E olha só, hoje pode ser eu te colocando numa situação de disciplina. Amanhã pode ser você me colocando numa situação de disciplina. Então, isso não é regra. Todos nós somos sujeitos a passar por qualquer uma dessas coisas. Né? Agora, temos que ter a base bíblica para entender e praticar essas coisas segundo a vontade de Deus. Né? Ligar na terra e ligar no céu. Vamos lá, a terceira e última parte da aula
a parábola sobre a importância do perdão. Jesus só está falando de tema fácil hoje, né? Ele começou com humildade, depois falou sobre autonegação, depois ele fala sobre correção, disciplina, e agora ele vai terminar para falar do mais fácil, perdão. Perdão é muito fácil, né? Perdoar é fácil, é uma coisa que a gente faz assim diariamente, nem dói, né? Nem é difícil fazer. Então, assim, capítulo 18 de Mateus é um dos capítulos que as pessoas gostam de pular ele, passar por ele, porque é o capítulo difícil, problemático. São aquelas palavras que a gente queria que Jesus não tivesse dito, né? Assim, eu podia fazer assim como eu sempre aconselho pessoas a fazerem esse exercício. Pega um caderno em branco e vai lá. Palavras que eu não queria que Jesus tivesse dito, né? Acho que a primeira de todos seria amo o próximo como a ti mesmo. Acho que ela seria a primeira do topo, né? Ou seja, depois desse livro vai ser o livro que você vai ter que praticar na sua vida. Porque se você tem problema com esses textos, então tem que precisar mudar alguma coisa aí. Fala, Rafa. Esse pessoal, eles estão querendo reescrever tanto a Bíblia que eles só iriam colocar a parte de bênçãos e só ia estar isso na Bíblia. Deuteronômio 28, por exemplo, só ia ter 14 versículos. Porque do 15 em diante, Deus me livre. Vamos lá. 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Eu imagino a cena, Pedro chegando de Jesus todo pomposo, né? Pedro já estava se sentindo que era o mais importante dos discípulos, né? Quem é o mais importante aí, Jesus? Fala para eles aí quem foi que subiu no monte lá e viu o Senhor todo brilhando lá. Fala para eles aí. Eu fico pensando em Pedro e João no final do Evangelho de João, né? Fala para esse garoto aí, que João era um garoto ainda, quando foi discípulo de Jesus, era um adolescente, né? Fala para esse garoto aí quem foi o primeiro que o Senhor chamou aí, fala aí. Eu fico imaginando a cena, né? Aí Jesus deu fora em todo mundo. Falou, ó, vocês estão tudo errado, vamos parar com isso aí. Aí Pedro foi pensando, não, peraí. Segundo o pensamento judaico, né, os fariseus ensinam isso, os saduceus, eles ensinam que nós devemos perdoar uma pessoa até 3 vezes, né? Por quê? Se você perdoa uma vez, ok. Perdoa 2 vezes é muita coisa. E 3 vezes é o ápice da paciência, né? Então, assim, na cabeça do povo, você perdoar 3 vezes é porque você é uma pessoa que segue a lei. Você é uma pessoa ali que cumpre, né, as exigências. Aí Pedro, que não é bobo nem nada, né? Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele está dizendo assim, a resposta de Jesus para Pedro: nossa, Pedro, os fariseus ensinam que você deve perdoar por 3 vezes, mas você está perdoando até 7. Realmente, esse é o maior dos meus discípulos. E aí, Pedro, né, ajeitando a gravata ali na frente dos discípulos, obrigado. Então, assim, era o que ele esperava ouvir, né? Porque ele já fala 7, porque ele sabe que na cabeça do povo é até 3. E 7, na numerologia judaica, é o topo, é o máximo, é o ápice da perfeição, né? E quando ele fala isso, ele está dizendo ali que ele é quase, né, perfeito. Aí, Jesus, na réplica de Jesus, não somente 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Eita, aí ferrou com Pedro. Se 7 já era um exagero, que não era nem verdade o que ele estava dizendo, agora tu imagina 70 vezes 7. Acabou com todo o argumento, todo o pensamento de Pedro, que Pedro já tinha pensado, Pedro desmoronou. Por quê? Se 7 é o ápice da perfeição, 70 vezes 7 é você ser mais perfeito do que o nível de perfeição que Deus exige de você. Não é literal. Isso não é literal. 490 vezes, ou 70, ou 7. Não é literal, mas é simbólico. Tá? A linguagem aqui ela é simbólica. Por que Pedro está usando o número 7? Porque 7 é o número da perfeição. Então, Pedro está dizendo assim, a gente tem que ser perfeito. Jesus está dizendo, vocês têm que ser mais que perfeitos. É 70 vezes isso aí que você está achando que é. Então, o que Jesus está dizendo é, o esforço tem que ser maior.
O trabalho é maior. A exigência é muito maior do que essa que você está achando, Pedro. Fala, Rafa. O que eu ia falar, tu já falou. Ah, ok. E aí, Jesus, ele então diz uma parábola. Sabe por quê que vocês têm que perdoar sem olhar a quem e quantas vezes for necessária? Eu vou explicar para vocês o porquê. Preste atenção. O reino dos céus pode ser comparado a um senhor. Reino dos céus, pessoal, é sinônimo de salvação, ok? Quando Jesus está falando, ó, o reino dos céus, ele está se referindo à salvação. Quando ele está dizendo, ó, é chegado o reino dos céus, o que chegou? A salvação. Anunciai o reino dos céus. Anunciai o quê? A salvação. Reino dos céus na Bíblia é sinônimo de salvação. Então, vê só. A salvação pode ser comparada a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxe diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou a dívida. Não foi o que o homem pediu. O homem pediu tempo para pagar a dívida. Mas o que o Senhor fez? Soltou e perdoou. Ele não disse, vai trabalhar para me pagar. Ele perdoou a dívida. Muito bem. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que devia 100 moedas de prata. Vamos lá, ó. 60 milhões de moedas de prata vezes 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço, olha como que ele foi delicado. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado, e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive de você? Irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Perdoa não, para você ver. Libera perdão não. Para ver se vai ser pior. Se você acha ruim perdoar, pior ainda vai ser o que vai acontecer com nós se nós não perdoarmos. Vamos entender a parábola de Jesus. Jesus está usando aqui uma hipérbole muito exagerada. Jesus está sendo muito exagerado agora aqui. Quando ele fala que tinha um senhor, que tinha um servo que devia a ele 60 milhões de moedas de prata, as pessoas que estavam ouvindo Jesus na hora riram de Jesus. Porque Jesus está falando de uma coisa impossível. É impossível que um servo deva 60 milhões de prata a um senhor. É impossível. É como se... tá aí meu pai, né? É soldador, né? Ele pode até ficar com o nome sujo, né? Mas é impossível que o nome dele fique sujo por causa de uma dívida de 60 milhões de reais. É impossível. Porque pelo status social dele, nenhum banco jamais emprestaria 60 milhões de reais para ele. É como você falar que um professor de ensino básico ou um gari tem uma dívida de 60 milhões de reais. Como é que ele contraiu essa dívida? Sabe? O que ele fez para contrair essa dívida? E outra coisa, pensa aí. Como é que alguém pode pagar uma dívida dessa? Quanto tempo na vida ele tem que trabalhar para pagar uma vida de 60 milhões de moedas de prata? Sabe por quê? Uma moeda de prata era o salário de um dia de trabalho. Tá? Você trabalhava um dia, ganhava uma moeda de prata, uma dracma.
60 milhões de moedas de prata equivalia a 60 milhões de dias trabalhados, sendo que um ano tem 365 dias. Faz a conta aí, eu não sou bom de matemática. Mas eu acho que esse homem podia viver 10 encarnações que ele ainda não pagava a dívida dele. Se ele trabalhasse todo dia de sua existência por 10 encarnações, ele não ia pagar a dívida. Então, a linguagem que Jesus está dizendo aqui é exagerada, porque Jesus quer exagerar de propósito. Jesus está exagerando de propósito, porque olha só, não tem como pagar. É impossível. Essa dívida é muito alta. Não tem como pagar. Mesmo o servo dizendo, ó, me dê um tempo para eu pagar, né? Ele se humilhou, ele pediu um tempo para trabalhar para pagar. Era impossível. Era impossível. Tanto que o Senhor, o que fala para ele? Sua dívida está perdoada. Porque não é possível você pagar essa dívida. Essa dívida você não pode pagar. Ou eu te prendo, ou eu te perdoo. Mas você, pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias obras, você não vai conseguir pagar essa dívida. Ela é muito alta. O peso é muito grande. A dívida é muito grande. Você não vai. Mesmo que você seja perfeito, trabalhe todo dia, você não vai conseguir pagar. Então, ó, está perdoada a sua dívida. Amém. Aí, esse mesmo que foi perdoado, que recebeu um perdão de uma dívida que ele nunca poderia pagar, vai e não perdoa um companheiro de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Vamos lá. O que eu falei agora há pouco? Uma moeda de prata equivalia a um dia de trabalho, não é? 100 moedas de prata, quantos dias esse cara teria que trabalhar para pagar a dívida? E aí? 100 dias. Isso dá um terço de um ano. É um terço de ano, praticamente. Né? 3 meses. Se ele trabalhasse por 3 meses, ele conseguiria pagar essa dívida. Né? Separando ali o salário de cada dia, tranquilo. É uma dívida pagável. É uma dívida, né, ali que você pode alcançar. Mas o servo não perdoou o seu companheiro. Escolheu não perdoar. Foi perdoado e escolheu não perdoar. E quando o Senhor descobriu isso, depois não teve mais perdão para ele. Agora você vê que é interessante. O Senhor perdoou a ofensa contra ele. A ofensa contra o Senhor perdoou. Mas a ofensa do servo contra o seu semelhante, o Senhor não perdoou. Porque ele não agiu com o seu semelhante da mesma forma como o Senhor agiu com esse servo. Eu não preciso nem explicar, é tão claro, a parábola é tão clara, o texto é tão claro, que eu não preciso nem fazer que nem Jesus fez lá na parábola do joio, né? Explicação da parábola do joio. A nossa dívida é muito alta, é impagável. Não tem obra que a gente faça. Não tem obra, não tem vida consagrada, não tem azeite, não tem óleo que faça, que seja suficiente para pagar a dívida que nós temos com Deus. O pecado, a ofensa, é alta demais. É muito grande. É por isso que Deus perdoa. Imagina se Deus dissesse assim, ó, vai, vive uma vida perfeita, para que no final, no dia do juízo, a gente possa pesar as tuas obras e a obra que for boa tem que passar a obra que for ruim. Imagina que tristeza seria no dia do juízo. Não, olha, tua dívida está perdoada, porque você não tem como pagar essa dívida. Então, ou eu te perdoo, ou você, meu filho, vai ser torturado, vai ser morto. Aí agora faz lembrar, isso aí agora tudinho está incluído nos 2 mandamentos que Jesus falou. E Jesus disse assim, olha, ama a Deus acima de todas as coisas. E o outro é semelhante. Amar o próximo como a ti mesmo. Ele teve um amor muito bom. É complicado. E agora você vê, como é que uma pessoa... a gente às vezes olha, né? Mas a gente é esse servo. Porque a gente às vezes esquece o tamanho da ofensa que Deus perdoou de nós. A gente esquece.
É verdade. É por isso que a gente não pode nunca perder a vida, a conexão, o contato. Porque se a gente perder, olha, é só derrota. É só derrota. Se a gente esquecer o tamanho da ofensa que Deus perdoou nossa, a gente nunca teria, se a gente não esquecesse, a gente nunca teria dificuldade de perdoar alguém. Pelo mais grave que seja o pecado, pelo mais grave, a gente não teria. Ah, mas essa pessoa acabou com a minha vida. Ah, mas essa pessoa difamou o meu nome, essa pessoa acabou com o meu casamento, acabou com a minha carreira. Perdoa, cara. Perdoa. Você não está sendo obrigado a conviver com a pessoa, mas perdoa. Perdoar não é esquecer. É esquecer em que sentido? De você não viver da lembrança daquilo. É claro que você não vai ter amnésia e esquecer do que aconteceu, né? Quando Deus diz dos teus pecados não me lembrarei mais, é que ele não vai fazer menção do pecado, né? Mas Deus não tem amnésia, nem nós, né? A maioria das pessoas. Então, é não viver pelo rancor, não se ponha o sol sobre vossa ira. Perdoa. Perdoa, pô. Deus não te perdoou. Todo dia, às vezes a gente tem até vergonha de dobrar o joelho e pedir perdão a Deus, né? Porque a gente é muito cara de pau. Hoje, ora, pede perdão por uma coisa. Amanhã, ora, pede perdão pela mesma coisa, né? Então, assim, e Deus perdoa. Se é um coração contrito, né? O maior das ofensas, ele nos já perdoou através de Cristo, né? E o pior de tudo, ele fez com que seu filho pagasse a nossa dívida. Não foi só um perdão qualquer. Ele fez com que o filho dele pagasse a nossa dívida. Alguém teve que pagar. E essa pessoa pagou. E por que eu não posso perdoar o meu semelhante? Ah, mas esse meu semelhante não é da igreja, ele não é fiel, ele não crê em Deus. Perdoa mesmo assim. Porque o teu perdão vai servir de testemunho para esse infiel. O teu testemunho, o teu exemplo vai ser, às vezes, a única Bíblia que essa pessoa vai ler na vida. O teu exemplo, às vezes, vai ser o único evangelho que essa pessoa teve acesso. Às vezes, essa pessoa nunca lê uma página das Escrituras, mas vai se converter por causa do teu exemplo, por causa da Bíblia viva, através da tua vida, dos teus exemplos práticos. Então, é exatamente isso que Cristo está dizendo, né? E para deixar a advertência por último, quero repetir o versículo 35, 34 e 35. O Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Presta atenção nas palavras de Jesus. Jesus não é besta nem nada. Jesus está querendo dizer uma coisa muito séria aqui. Esse homem foi para a prisão para ser torturado até ele pagar a dívida dele. Faz sentido para vocês isso? Prisão perpétua. Como é que ele vai pagar a dívida dele preso sendo torturado? Fala aí. O que Jesus está querendo dizer? Não tem mais salvação. Não tem mais chance. Ele vai morrer sem pagar a dívida dele. E ainda vai ser torturado até morrer. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Valeu, Pedro? 70 vezes 7, perdoa. 7 vezes, perdoa mais um pouquinho aí. Porque se não perdoar, vai acontecer isso aqui. Valeu? Então, a expectativa de Pedro foi frustrada. Acabou. A grande lição aqui foi a questão perdão acima de todas as coisas. Perdoe. Perdoe. E aí, para finalizar a aula, né? Para quem nos assiste pelo Zoom e pelo YouTube. Algumas pessoas têm facilidade em perdoar, outras não, né? O perdão, ele é um fruto do Espírito, né? Nós sabemos que por nós mesmos, nós não conseguimos praticar isso. Porque a consciência humana, a natureza pecaminosa, o que ela diz? Se alguém errou contra você, faça o mesmo com ela. Se ele lhe deu um soco, dê 2. Se ele lhe ofendeu, ofenda mais. Essa é a nossa natureza. É isso que a gente faz por nós mesmos.
mas o Espírito Santo, ele trabalha em nós de modo que ele nos transforma e atua o seu fruto em nós. Se por acaso, né, você que nos assiste tem dificuldade em praticar determinado fruto do Espírito, peça a Deus, né? Eu sempre fui uma pessoa, não por me gabar ou por achar que eu sou melhor do que os outros, né? Eu tenho muitas dificuldades, muitas e muitas coisas, mas particularmente eu louvo muito a Deus por isso, que eu nunca tive dificuldade de perdoar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Graças a Deus, até hoje, eu nunca sofri nada que eu olhasse para uma pessoa e não liberasse perdão para ela, né? Então, assim, graças a Deus, isso não é uma coisa que eu me vanglorio em mim, mas eu sei que isso é fruto do Espírito e não meu. Mas, por outro lado, eu sei que tem coisas que eu deixo a desejar. Eu sei que eu tenho que buscar mais em outras áreas. Então, cada um de nós tem suas particularidades, tem suas dificuldades. Tem gente que tem extrema dificuldade em perdoar. Ela tem uma personalidade forte que se me der um, eu dou dois. Se vier de bicicleta, eu passo em cima com um carro, que é algo surreal, né? Então, assim, somente através do Espírito Santo é que nós podemos ser verdadeiramente transformados a esse respeito, né? Se tua dificuldade é em perdoar, peça a Deus poder para perdoar. Peça a Deus poder. Se tua dificuldade é em ser humilde, peça a Deus para que seja uma pessoa mais humilde, né? Se tua dificuldade é em determinado pecado, peça a Deus vitória sobre esse pecado, né? A trajetória cristã ela é árdua, ela é difícil, mas o final é vitorioso. E quem nos garante isso é Deus, né? É o nosso próprio Deus que nos garante essa vitória. Então, irmãos, nós finalizamos, então, a nossa exposição de hoje. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a mensagem do Evangelho possa nos edificar a cada dia e alcançar aqueles a quem Deus, de antemão, separou para ser alcançados. Semana que vem, a gente vai contar com um convidado especial para expor o capítulo 19, tá? O pastor Felipe, da Igreja Batista em Ilhéus. Ele vai estar com a gente e vai tratar sobre assuntos muito polêmicos, e um deles é sobre divórcio e casamento. Então vai ser o nosso convidado para estar expondo o texto de Mateus 19, semana que vem. Fica ligado, você que nos acompanhou pelo YouTube, pode assistir nossas aulas aqui pelo Zoom. Só seguir aqui os links que a gente tem aqui na descrição do vídeo, amém? Nós vamos orar então para nos despedirmos na paz de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tua dádiva, da tua palavra em nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a praticar tudo isso que nós tratamos aqui. Nos dê força e coragem para vencer a nós mesmos e a suportar os pecados uns dos outros, para que possamos ser melhores. Abençoa os investigadores da Bíblia e a todos que são alcançados por nossos estudos. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Sufficiency is who you are.